Povo de Deus, graça e paz. Hoje será a nossa quarta mensagem em nossa série de sermões bíblicos sequenciais, nos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Depois de termos a noção panorâmica do livro do Apocalipse, começamos a exposição do prólogo do livro, que compreende o capítulo 1, versículos 1 ao 8. O ministro Arlen, de forma magistral, já expôs os 3 primeiros versículos. Os versículos 1 e 2, ao falar sobre a revelação de Jesus Cristo à sua igreja, ele destacou o agente da revelação, a fonte da revelação, o propósito da revelação e a transmissão da revelação. No sermão seguinte, ele expôs o versículo 3 e nos falou sobre o pronunciamento de bênção aos que obedecem à revelação. Hoje avançaremos e nos debruçaremos nos versículos 4 ao 6, onde falaremos sobre a saudação e a adoração. Leamos então o texto sagrado, Apocalipse capítulo 1, versículos 4 ao 6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Fraternos, já aprendemos que pelo livro do Apocalipse contém os 3 gêneros literários, o apocalíptico, o profético e o epistolar. O livro é uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo, uma profecia quanto à sua mensagem e uma carta quanto aos seus destinatários. E como carta, temos aqui no versículo 4 e início do versículo 5 uma saudação. É interessante que, à semelhança das epístolas do Novo Testamento, encontramos aqui uma saudação com 3 elementos próprios de uma carta: o escritor, os destinatários e a saudação em si. Vamos então à análise de cada um desses elementos. Primeiro, temos o escritor. Olhem comigo para o início do versículo 4. João. O escritor identifica-se apenas pelo seu nome. O nome João significa Deus é gracioso e era um nome bastante comum entre os judeus do primeiro século. E cremos piamente que se trata de João, o discípulo amado, o apóstolo de Cristo, o filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o escritor do 4º evangelho e das 3 epístolas universais, aquele que com Pedro e Tiago formava o grupo dos mais íntimos de Jesus. Então temos aqui o escritor, a saber, João. Em seguida temos os destinatários, aqueles para quem um livro foi destinado. Olhe ainda para o versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Essa Ásia aqui corresponde à atual Turquia Ocidental. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, somos informados que essas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas não eram as únicas igrejas da Ásia naquela época. Havia igrejas em Troade, em Hierápolis e em Colossos. Mas por que o Senhor instruiu João que escrevesse apenas as 7 igrejas? A palavra 7, do grego hepta, é recorrente no livro do Apocalipse. As 7 bem-aventuranças, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 trombetas, 7 trovões, 7 olhos, 7 anjos, 7 taças e por aí vai. O número 7 significa plenitude, completude, inteireza, consumação. Este significado origina-se dos 7 dias da contagem da criação, que destacava o trabalho completo de Deus. Embora as 7 igrejas fossem históricas e reais, elas também representavam todas as igrejas de todos os tempos.
Nós temos aqui uma figura de linguagem chamada sinédoque, onde a parte representa o todo. Essas 7 igrejas da Ásia Menor representam a igreja de Cristo em todas as épocas. Assim sendo, ao termos contato com cada palavra, cada frase, cada capítulo e cada versículo desse livro, devemos estar cientes que o livro do Apocalipse é endereçado a nós através das 7 igrejas da Ásia Menor. Agora que analisamos o escritor e os destinatários, iremos ao terceiro ponto, a saudação propriamente dita. Mais uma vez, coloque os olhos no versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Essa, irmãos, é uma saudação acalentadora. Graça e paz é a forma de saudação usada constantemente nas cartas do Novo Testamento. Graça era a saudação grega comum e paz, a saudação hebraica tradicional. No Novo Testamento, porém, esses termos foram batizados com um significado bem maior. Aqui, João combina a saudação grega com a saudação hebraica, graça e paz. Essa saudação inclui todos os cristãos de todas as culturas e raças. Deveras, essa foi uma saudação cheia de consolação para aqueles irmãos, como também o é para nós. A palavra graça significa o favor imerecido de Deus a nós imerecedores. Ela destaca que esses irmãos foram salvos pela graça e que, apesar do sofrimento, essa mesma graça os sustentaria. Já a palavra paz fala de reconciliação e destaca o resultado da graça. Enquanto a graça é a causa da salvação, a paz é o seu respectivo resultado. Eles tinham paz com Deus. Em face da perseguição, eles desfrutavam de uma paz inigualável. Até porque, como já ouvimos no sermão anterior com o ministro Arlen, eles eram bem-aventurados, plenamente felizes. Mas o que torna essa saudação mais acalentadora, irmãos, é o fato que ela procede do Deus Trino. Nota a expressão da parte que aparece 3 vezes nos versículos 4 e versículo 5. Uma relacionada ao Pai, outra relacionada ao Espírito Santo e outra relacionada a Jesus Cristo. Embora os termos que se seguem não são trinitários em sua forma, eles o são em sua essência. Que coisa formidável! O Deus Trino saúda a sua igreja amada dizendo graça e paz. Que coisa esplendorosa! Louvado seja o Deus Trino em endereçar a nós uma saudação cheia de consolação. No versículo 4, temos a saudação da parte de Deus Pai. Olhem para o texto. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Este era um título comum para se referir a Deus. Em Êxodo 3,14, as palavras de Deus a Moisés são: eu sou o que sou. Os rabinos judeus explicavam essas palavras, dizendo que Deus quis significar: eu sou, ainda continuo sendo, e no futuro ainda serei. Logo, quando João revela a infinitude, a imutabilidade de Deus, com respeito ao presente, ao passado e ao futuro, João mostra que Deus é eterno. João mostra que Deus é de eternidade a eternidade e não está limitado dentro do tempo. Deus está eternamente presente e, portanto, é capaz de ajudar o seu povo em qualquer época e em qualquer situação. Mas ainda no versículo 4, temos a saudação da parte de Deus Espírito Santo e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Essa expressão 7 Espíritos aparece mais 3 vezes no livro do Apocalipse. Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos e trovões,
e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. A pergunta sensata a ser feita é a seguinte: o que significa isso? O que significa 7 Espíritos de Deus? Ora, em Efésios 4, versículo 4, nos é dito que há apenas um Espírito, o Espírito Santo. Mas como entender a expressão 7 Espíritos? Há 2 significados que são cabíveis aqui. Primeiro, trata-se de uma referência à profecia de Isaías, no capítulo 11, versículo 2, concernente ao 7º ministério do Espírito Santo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em segundo lugar, pode ser uma referência que significa a plenitude do Espírito Santo em sua pessoa e obra, como é exemplificada na profecia de Zacarias, capítulo 4, versículo 2 e 6, onde lemos: E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um cartiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E respondeu-me dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sendo assim, qualquer uma dessas alternativas cabe muito bem aqui, pois como já sabemos, o 7 é o número da perfeição. Assim sendo, João apresenta a saudação do Espírito Santo em sua atividade dinâmica, complexa e perfeita. Mas a saudação graça e paz, além de ser proveniente do Pai e do Espírito Santo, é também proveniente de Deus Filho. Notem o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A semelhança do versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, João emprega aqui o seu título completo, Jesus Cristo. João escreve o nome Jesus Cristo para enfatizar a vida terrena de Jesus e seu ofício messiânico. Em outras palavras, João combina a natureza divina e a humana em uma pessoa. Assim, tal como veio participar da natureza humana, assim também faz-nos participar da natureza divina. Feito isso, João dá 3 descrições de Jesus, que revelam as suas 3 funções messiânicas. Como fiel testemunha, ele é o profeta. Como primogênito dos mortos, ele é o sumo sacerdote. E como o príncipe dos reis da terra, ele é o rei. Deus, o Filho, aqui recebe uma descrição mais completa. As raízes dessa descrição, sem dúvidas, encontra-se no Salmo 89, versos 27 e 37. Então vamos à primeira descrição de Jesus Cristo. Jesus é a fiel testemunha. Olhem para o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Jesus Cristo, irmãos, ele é a fiel testemunha. É o que deu testemunho fiel do propósito e da obra de redenção de Deus. Em Apocalipse, o tema da testemunha está centrado no testemunho de Jesus. Esse tema é tão essencial no Evangelho de João quanto em Apocalipse. Jesus Cristo é aquele que sempre fala e representa a verdade. Em Apocalipse 3,14, Jesus é chamado de um Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Em João 18,37, ele mesmo declarou a Pilatos: para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. É por isso, queridos, que no versículo 3,
fomos chamados a obedecermos à revelação dada por Jesus Cristo, porque Ele é uma testemunha fiel, uma testemunha verdadeira, confiável. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, João descreve Jesus como primogênito dos mortos. Está aí no versículo 5. Ele é o sacerdote que se ofereceu a si mesmo e que morreu para depois ressuscitar, não somente para si, mas para todos os filhos de Deus. Isso não significa que ele era cronologicamente o primeiro a ser ressuscitado dos mortos. No Antigo Testamento, lemos a respeito de 3 ressurreições. O próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitou alguns durante seu ministério terreno: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o seu amigo Lázaro. Como dito, o primogênito dos mortos não significa primogênito em sequência de tempo, mas sim pela primeira vez em preeminência. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais voltar a morrer. Ele venceu a morte, o último inimigo. Como sacerdote, Cristo veio ao mundo para fazer o sacrifício perfeito e para ser a oferta perfeita. Então Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Em terceiro lugar, ele é descrito como o príncipe dos reis da terra. Está aí no versículo 5. A palavra príncipe é também traduzida por soberano. Jesus não domina apenas os seus servos fiéis. Ele é o soberano dos reis humanos. Ele reina acima de todos, inclusive daqueles que perseguiam os santos. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vale ressaltar, queridos, que nos versículos 5, na parte B e versículo 6, João passa de 3 descrições de Jesus para 3 ações de Jesus. Ele passa da saudação para a adoração, somada aos 3 títulos que acabamos de ler: Jesus como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. João incrementa 3 ações de Jesus. Jesus Cristo nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. João, então, irmãos, ele rompe, ele desponta em doxologia, em adoração. Ele vai adorar o Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ponto que ele coloca aí como ação de Jesus é que ele nos ama. Nota o finalzinho do versículo 5. Aquele que nos ama, enquanto os imperadores odiavam os cristãos, o seu Senhor os amava. Imagine como essa verdade soou no coração daqueles amados. Talvez eles poderiam dizer: ainda que odiados pelos imperadores e pelo mundo, o nosso Senhor nos ama. E por esse amor tão grande, nem mesmo as ferrenhas perseguições podem nos separar do Senhor. Ouçam Romanos 8, 37 ao 39, disse Paulo: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas João prossegue e destaca aí uma segunda ação de Jesus que o levou a adorá-lo. Ele nos lavou dos nossos pecados. Fomos libertos, fomos resgatados, fomos libertados pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus Cristo consumada na cruz do Calvário. Por isso que em 1 Coríntios 6, 20, Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, João atesta que com o teu sangue compraste os homens para Deus. Louvado seja o Senhor pelo sacrifício único, perfeito e eficaz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João destaca a terceira ação de Jesus: ele nos fez reis e sacerdotes. O grego traz o seguinte: e ele nos fez um reino, sacerdotes ao Deus e Pai. Sacerdotes está em aposição a reino.
Isso evidentemente reflete Êxodo 19:6. E vós me sereis reino sacerdotal. E se assemelha muito com a frase encontrada em 1 Pedro 2:9, o sacerdócio real. Nosso texto então significa que Cristo nos fez um reino em que cada membro é um sacerdote para Deus. E isso não é só um grande privilégio, irmãos, mas também envolve uma imensa responsabilidade. Então, irmãos, nós fazemos parte de um reino espiritual. E cada cristão, individualmente, é um sacerdote e tem um privilégio de adentrar pessoalmente, através de Cristo, na presença de Deus Pai. Mas acompanhado com esse privilégio, temos uma grande responsabilidade. Como sacerdócio real, nós precisamos nos derramar, interceder pela sociedade, pela irmandade. Devemos denotar clemência e compaixão para com o nosso próximo. Esse Jesus Cristo glorioso, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Aí João diz: a ele glória e poder. Em ambos os termos se vê um contraste proposital com o culto ao imperador. Somente Deus e Cristo, não César, têm domínio e são dignos de glória. Vocês se lembram que o imperador Domiciano estava exigindo ser adorado como Senhor e Deus? Pois bem, por parte dos verdadeiros cristãos, o imperador ficou frustrado, pois à semelhança de João, eles adoravam somente a Jesus Cristo. O texto diz mais: para todos sempre. Enquanto a glória do imperador era parcial e o seu poder era transitório, a glória de Cristo é completa e o seu poder é eterno. João então conclui: amém. João, com seus leitores, está autenticando e garantindo a eficácia da adoração. Amém, assim seja. Porém, esse termo também transmite o compromisso do autor e dos seus leitores com a verdade que se encontra nas expressões de adoração. Eles não só estavam autenticando que Cristo, ele merece a glória e o poder para todo sempre, mas eles estavam se comprometendo com essa expressão de louvor. Posto isto, eu concluo meu sermão destacando duas lições práticas. Primeira lição: esse texto bíblico nos ensina que, apesar dos momentos difíceis, podemos contar com a saudação do Deus Trino, graça e paz. Não nos faltará graça em nossa jornada de fé. Paulo, em 2 Timóteo 2:1, deu o seguinte conselho para Timóteo, seu filho na fé: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Paulo entende que na graça de Jesus há fortalecimento. Ele mesmo desfrutava disso ao orar 3 vezes para que o Senhor desviasse o espinho da sua carne. Em 2 Coríntios 12:9, ele mesmo escreveu: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Mas além de não nos faltar graça, também não nos faltará paz. Em meio às guerras, o cristão, mesmo sofrendo, desfruta de paz. Ele, além de ter paz com Deus, ele tem a paz de Deus. Em João 14:27, disse-lhe Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A segunda e última lição é que, apesar do sofrimento, nós devemos ter em mente quem é Jesus, o que ele fez e tem feito por nós. Em face da grandeza e das obras de Jesus, devemos exaltá-lo na beleza da sua santidade. Infelizmente, muitos cristãos de hoje não têm conferido o devido valor
a obra redentora de Cristo. Como é possível refletir com qualquer profundidade que seja sobre seu amor e sua obra e não irromper em um louvor espontâneo? Você pode dizer a Ele a glória e poder para todos sempre, amém? Você pode autenticar que Cristo é merecedor de ser adorado e se comprometer com essa adoração? O que vocês acham de fazermos coro com Paulo na grande doxologia de Romanos 11, 33 ao 36? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.